O que se fazer quando nos deparamos com uma doença nova, sem medicação, tratamento ou vacina existente? Com algo que tirou a nossa liberdade de ir e vir, que nos impede de estar com nossos amigos e familiares queridos. E a única coisa que está sob nosso controle é ficar em casa. Cadê essa cura que nos chega para impedir que mais pessoas morram e que possamos voltar ao normal? Veja só, a gente tem de entender muito claro o que é a cura de uma doença infecciosa viral aguda. O que as pessoas imaginam como cura? Então vamos fazer um paralelo com a gripe, com a influenza. Para a influenza existe um medicamento no mercado, que é o oseltamivir. E o que o oseltamivir faz? Para os casos mais leves, aquela pessoa que teve sintomas de gripe e ficou em casa, não precisou ser internada, o que o oseltamivir faz? Ele vai reduzir o número de dias que a pessoa está doente. Então, não se trata bem de uma cura, eu vou tomar o oseltamivir e vou ficar bom magicamente de uma hora para outra. Ele vai reduzir a duração da doença. Para aqueles hospitalizados, aqueles casos graves de gripe, o que o oseltamivir faz? Ele reduz a gravidade dos sintomas. Então, a gente tem que relativizar essa ideia de cura numa doença infecciosa aguda. O que se chama de cura? Então, a cura numa doença como essa vai ser reduzir o tempo de doença e vai ser, talvez, reduzir a gravidade. A situação de pandemia que estamos vivendo fez com que nos esperássemos pela cura do coronavírus quase como um milagre que finalmente poderá nos tirar desse isolamento social e nos fará voltar à normalidade. Mas afinal, o que é a cura? O sociólogo alemão, um dos fundadores da sociologia moderna, Weber, ele tem um conceito que é fundamental para ser debatido, que é o desencantamento do mundo. O mundo moderno e contemporâneo é um mundo em processo de desencantamento, no sentido que eu estou retirando a magia do mundo e substituindo essa magia por outros comportamentos, atitudes e perguntas. Então, para responder como historiador que eu sou, o que é cura, eu preciso definir o que é doença. Eu vou lhe dar um exemplo banal. Passei minha infância utilizando bota ortopédica porque eu tinha pé chato. Eu não servia o exército brasileiro, porque já estava na faculdade, mas eu tinha pé chato. Eis que eu vou ao ortopedista, já homem maduro, e o ortopedista me diz que não existe problema no pé chato. O pé chato é uma característica como eu ter olhos claros. Eu não trato olhos claros, é uma característica minha. Então, mudou a postura diante do que era a doença. Nós estamos passando por um período de muito medo e incertezas. E entramos num ciclo vicioso de se sentir angustiado porque ainda não há cura e ficar ansioso pela descoberta da cura. Segundo um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, casos de ansiedade e estresse mais que dobraram, enquanto os de depressão aumentaram 90%. O primeiro passo é que a ideia clássica de cura, de que ela é a solução definitiva de algo que perturba, que é maléfico, que produz algum tipo de resultado danoso. Então, curar é, acima de tudo, ser capaz de resolver. No entanto, nós temos de lembrar que até na origem etimológica, a palavra curar significa cuidar e não resolver. Haja vista que alguém que é curador, né, de um museu, de um teatro, é alguém que toma conta. Estabelece-se ali a capacidade de preservar, de repartir, de levar adiante. Nesse sentido, a ideia de cura é muito mais a noção de cuidado. Nesse ponto, é necessário lembrar que cada vez mais a medicina ela não usa tanto a expressão curar, ela fala em cuidar. E a ideia de cuidar ela é menos até petulante, porque quando nós imaginamos que existe uma cura concluída, definitiva, há outros polos que vêm à tona e que mostram o quanto que a nossa capacidade ela tem limites. Em grande parte, o debate sobre o que é cura pressupõe a concepção ideológica da pessoa sobre aquilo que venha a ser doença. O rol das doenças psíquicas é o maior alvo de preconceitos até hoje. Eu entendo perfeitamente a malária, eu entendo perfeitamente coronavírus, não sei ainda a cura, mas sei o que é, como atinge, debato. Mas quando se trata de depressão, quando se trata de bipolaridade, quando se trata de síndrome de pânico, as pessoas que não são cientistas interpretam que é frescura
de alguém. Ou seja, às vezes não se debate uma cura, como é o caso, por exemplo, de algumas doenças históricas no Brasil, porque essas doenças são ideologicamente e socialmente ligadas a classes baixas. Para Jacques Lacan, um dos principais nomes da psicanálise para o mundo e para a ciência, a cura sempre tem um caráter de benefício por acréscimo, ou seja, algo externo e ao qual não temos controle precisa acontecer para que nos acrescente algo e, assim, nos beneficie de alguma forma. Nós não aceitamos mais, na sociedade contemporânea, no uso de tecnologia excessivo, a gente não lida bem com o corpo mais. As variações corporais, né? Todos temos variações corporais, todos temos afetos que vão e voltam. Você pode, num dia, ir em picos de alegria, tristeza e transformação. Isso não é errado, isso não é problema. A questão é como lidar com isso. E é o nosso caso em relação à espera de um medicamento capaz de curar não só o coronavírus, mas junto à nossa agonia de estarmos vivos em meio a uma pandemia. De alguma forma, nos sentimos dependentes desse medicamento para voltarmos a viver da forma correta, ou o que acreditamos ser o correto. A gente pode pensar essa situação agora como uma grande castração, né? Algo que é muito real e que até não tem muito sentido, assim, a gente fica buscando entender, cara, mas como é que é isso de 2 milhões de pessoas infectadas de uma hora para outra? Qual é a explicação disso? A gente busca explicação na ciência, busca um sentido na religião, enfim, as pessoas estão recorrendo como podem, assim. Mas é um real muito violento, uma coisa muito fatalista, assim, que nos dá uma série de limitações. Então a gente está hoje em várias situações de confinamento, de crise financeira. O choque é muito grande, assim, a gente pode passar por vários estágios, inclusive, né, de negação, de não acreditar que isso está acontecendo, de sentir raiva, de sentir tristeza, de se sentir sozinho. E no fim é algo que está nos dizendo que a gente não pode ter aquilo que a gente deseja, ou aquilo ao qual a gente estava acostumado. É um fato que precisar viver em isolamento social não é fácil. São muitas desvantagens, como a perda do afeto presencial, a distância entre pessoas que se gostam, a mudança drástica na rotina e a sensação de que vivemos num mundo automático, onde sabemos exatamente quais passos devemos dar. Tudo isso junto pode causar sentimentos desconfortáveis em muita gente. Ao mesmo tempo, algumas pessoas ainda conseguem subverter essa fase ruim e transformar em algo bom, seja aprendendo coisas novas, fazendo cursos online, criando uma rotina de exercícios físicos, melhorando a alimentação, coisas do tipo. E isso é muito bom para que criemos uma sensação de utilidade, de que estamos saindo daquele modo automático por alguns momentos e fazendo algo para nós. Tem um lado de sofrimento muito alto, assim, que se acentua. Ao mesmo tempo, também tem algumas outras pessoas que estão conseguindo tirar um proveito dessa situação, que é muito interessante, assim, e claro que sem cair na lógica da produtividade, de que precisamos sempre hackear o que está acontecendo e conseguir produzir e ser eficiente, mas tem muita gente conseguindo fazer algumas mudanças mais radicais na sua vida, assim, na sua relação com o trabalho, com a alimentação, com o exercício físico, conseguir se virar um pouco com essas condições, assim, porque a questão, tem até gente se sentindo mais livre, ironicamente, tem pessoas se sentindo mais livre presas em casa. Mergulhando novamente na psicanálise, pode-se dizer que a cura vem através de uma profunda transformação interna, que só é possível quando nos colocamos em processo de análise, ou seja, quando olhamos para dentro de nós e tentamos entender nossos sentimentos, quais as causas deles, dos nossos medos, angústias e etc. Eu vou mandar um recado para Satanás bem grande. Olha pra cá, não tem vacina para parar o coronavírus, mas eu conheço um povo que vai dobrar o joelho, vai orar a Deus que vai parar esse vírus nessa nação. Eu quero dizer no nome de Jesus, a tempestade daqui a pouco vai passar e o sol vai brilhar sobre nós. Deixa eu radicalizar. Se no Brasil, amanhã, tiver que fechar tudo que é loja, tudo que é mercado, tudo que é shopping, para tudo que é linha de ônibus, a igreja tem que ter uma porta aberta e o pastor lá não é para fazer culto, mas a igreja é o último reduto de esperança e de fé. A porta não vai fechar. Se já entendemos que uma vacina, um medicamento ainda vai demorar meses para se tornar uma realidade, se torna mais do que compreensível estar à espera de um milagre ou rezar para que uma luz desça dos céus
e, como num passe de mágica, nos cure desse mal. Atrás de uma explicação mágica, inclusive de algumas religiosas, existe um impulso de lógica, e um impulso que é interessantíssimo, porque é um impulso de importância minha. Quer dizer, se eu fui alvo de um ataque de algum ser malévolo, um demônio, é porque eu sou importante. Imagina, o demônio tentou Jesus. O demônio dialogou com Jó. O demônio enfrentou Adão e Eva. E agora ele veio até mim, aqui, nesse lugar simples que eu estou sentado, o mesmo que tentou a Jó e a Jesus, muita importância, né? Eu cresço. Então é um desejo também, algo vaidoso, de eu ter importância nesse mundo. Agora, quando eu tenho um conhecimento que precisa ser para todos, ele precisa ter método, ele precisa ter rigor, ele precisa seguir alguns parâmetros básicos de segurança. Por isso existe a Anvisa, por exemplo, né, que vai certificar ou não algum medicamento. A gente tem, por exemplo, as vacinas que vão demorar 2 anos, porque a gente não pode colocar uma vacina no mercado que pode ajudar a Covid, a pandemia, e pode provocar outras doenças muito graves. Então, tem que testar muito antes. Ah, mas faz de qualquer... Não pode, tem que testar. Então, a ciência, ela é um saber ordenado, e a busca é que ele seja seguro. Esse lance do milagre sempre vai convencer as pessoas no argumento emocional. E justamente por causa do argumento emocional, o racional fica a escanteio, né? Todo mundo é emocional. Quem não é emocional tem alguma doença social, alguma doença de sociabilidade muito grave, né? As pessoas são emocionais, elas não são racionais o tempo todo, nem a maioria do tempo. Nem o mais racional dos cientistas é racional a maior parte do tempo, né? Você fica com raiva, você fica triste, você fica feliz, você fica coisa, isso não é racional, isso é emocional. Então, quando um político, ou um messias, ou um salvador, aí também pode ser do ponto de vista religioso, né? Sei lá, um pregador, ou um cientista, também pode ser um cientista, vem com essa ideia da cura mágica, da coisa assim, aí isso daí vai convencer as pessoas, isso vai atrair as pessoas, e hoje a gente tem essa questão também de que teorias conspiratórias espalham muito mais fácil, então quem está contra o salvador, o messias, o político, o cientista, quem está lá querendo ajudar, então é uma pessoa enviada do capeta, enviada do comunismo, enviada do que vem contra, da indústria farmacêutica, ou sei lá de quem, da onde vier, para destruir tudo aquilo que as pessoas, sabe, enfim, e aí vai-se a roda. Mas é esperado que as pessoas queiram milagres. Todo mundo vai querer milagre. Se você entrar num desespero, você vai querer um milagre. Se eu entrar em desespero, eu quero um milagre também. A nossa crença na possibilidade de milagres vem de 2 fontes. O nosso desejo de ter as nossas questões resolvidas e, em segundo lugar, a noção de que nós não somos tão poderosos assim. É necessário um poder que vá além, né, do humano, seja sobre-humano, para que ele consiga lidar, né, com as nossas insuficiências. Por isso, o milagre, se entendido como sendo algo que escapa do nosso conhecimento, e até na definição mais clássica de milagre, como sendo a ruptura daquilo que é natural, isto é, algo que sai da regra da natureza, e por isso ele acontece de modo inesperado, não é estranho que a gente tenha esse desejo e o coloque na nossa frente. A ciência, lembram alguns filósofos, ela não seca lágrimas. Não posso chegar, se você perder um filho, e dizer, seu filho era uma unidade de carbono, logo ele é perecível, tal como você e eu, todos vamos desaparecer. Não há para ficar triste diante do fato natural de que a morte é inevitável, mas faz muita diferença eu dizer que seu filho agora é um anjo que me espera no céu, onde vamos nos reencontrar. Isso é muito mais confortante. A religião seca lágrimas, né? A ciência não seca lágrimas. Qual